Olá, pessoal! Nunca contei esta história a ninguém, nem mesmo aos colegas do hospital, à minha ex-esposa ou ao sacerdote que um dia insinuou que minha mente era científica demais para compreender a salvação. Talvez ele estivesse certo. Durante toda a minha vida, acreditei que o mundo podia ser explicado por causas e efeitos, por diagnósticos precisos e procedimentos corretos. Mas aquilo que vivi há 3 anos, no silêncio denso de uma floresta californiana, desmontou essa lógica com uma força que nem a perda de um paciente jamais alcançou. Não tem a ver com fé ou religião, tem a ver com o real, e com o que resta de nós quando tudo aquilo em que confiamos se desfaz. Foi depois dos incêndios que varreram o norte da Califórnia por semanas. O ar permaneceu pesado por muito tempo, mas quando a fumaça finalmente se dissipou, nada em mim parecia estar em pé. Um erro técnico, mínimo, tirou a vida de um menino sob minha responsabilidade. E com ele se foi minha licença médica, meu prestígio, minha rotina, tudo o que me fazia levantar da cama com alguma certeza. Passei meses revirando cada detalhe daquela cirurgia, buscando falhas onde talvez nem houvesse. A dor de ter falhado, somada à vergonha, me deixou com apenas uma saída: o isolamento completo, longe de qualquer rosto conhecido. A cabana era simples, erguida em meio a pinheiros altos, quase inacessível, sem sinal de telefone e sem estrada pavimentada nas proximidades. Escolhi aquele lugar por querer desaparecer. O nevoeiro constante, a umidade impregnada na madeira e o frio silencioso das noites pareciam o cenário ideal para quem não deseja ser lembrado. Os primeiros dias foram de silêncio absoluto. Um silêncio que não trazia paz, mas exposição. Tudo aquilo que ignorei por anos veio à tona. Memórias, falas antigas, decisões mal resolvidas. No terceiro dia, no entanto, algo quebrou aquela quietude. E não era algo que pudesse ser ignorado. Era madrugada quando acordei com um som metálico, profundo, como se o próprio solo tivesse sido golpeado por algo massivo. Não havia vento, não havia chuva. O barulho veio acompanhado de uma vibração sutil no chão da cabana. Saí, ainda tonto, e avistei entre as árvores uma luz azulada que não iluminava como lanterna ou farol. Ela pulsava suavemente, como se respirasse. Senti o cheiro do ar mudar, um odor forte de ozônio, como aquele que sentimos antes de uma descarga elétrica. A floresta, que antes era apenas úmida e densa, agora parecia consciente, como se algo estivesse errado. Aproximei-me com cautela. Os galhos estalavam sob meus pés, mas não havia qualquer som animal. O local onde a luz parecia se concentrar revelava um pequeno cratera, com fragmentos parcialmente enterrados em terra ainda quente. Os pedaços brilhavam sutilmente, com uma textura que nunca vi em qualquer material conhecido. Por um momento, cogitei a possibilidade de algum tipo de teste militar secreto, ou mesmo a queda de um satélite, até que algo se moveu entre os destroços. E o que vi naquele instante mudou tudo o que eu pensava saber sobre a vida. A criatura não parecia humana, mas também não era inteiramente estranha. Tinha proporções semelhantes às nossas, mas sua pele era translúcida, com camadas que emitiam uma luminosidade suave. Sob a superfície, veios de luz corriam como se estivessem vivos, pulsando com ritmo próprio. No centro do peito havia uma abertura, de onde escorria uma substância densa e brilhante, evaporando assim que tocava o solo. Aquele ser estava ferido, e não havia como negar que agonizava. O instinto humano diria para fugir. A lógica médica talvez também. Mas algo em mim ainda reconhecia a urgência de tentar salvar uma vida, qualquer vida. Ajoelhei-me, retirei a jaqueta e pressionei a abertura no peito da criatura, como faria com um ferimento humano. No momento em que minha pele tocou a dela, senti uma vibração no peito. Não era externa, mas interna. Como se o ritmo do meu próprio coração tivesse sido levemente deslocado, alterado por algo que não compreendia. A criatura, embora fraca, mantinha os olhos abertos. Se é que podíamos chamar aquilo de olhos. Eram estruturas que pareciam feitas de movimento e luz,
impossíveis de fixar com precisão. E então, sem emitir som, uma voz ecoou dentro de mim, como pensamento claro e direto. Você não deveria me ver. Assustado, murmurei quase por reflexo. Deus! E nesse exato instante, o corpo da criatura reagiu fisicamente. Uma espécie de contração atravessou sua estrutura, como se a palavra tivesse densidade ou impacto real sobre ela. Ainda lembra do nome dele? Disse a mesma voz, agora mais serena. Então, ele ainda lembra de você. Aquilo não era delírio, não era alucinação provocada por estresse ou isolamento. Eu estava sóbrio, lúcido e consciente de que o que ocorria ali ultrapassava qualquer explicação que meu raciocínio pudesse oferecer. Olhei ao redor. O silêncio da floresta havia mudado. Não era mais o vazio comum da natureza afastada. Era um silêncio denso, como se tudo à volta estivesse escutando. Ajoelhei-me novamente, repeti o gesto de estancar a substância que saía da ferida e senti uma espécie de resposta energética atravessar meu braço. A criatura não resistiu, não atacou, apenas observava, imóvel, com aquela expressão de dor contida e algo que parecia aceitação. Mesmo assim, sua luz interna começava a se apagar. Estava claro que não sobreviveria sem ajuda. Foi então que tomei a decisão que marcaria minha vida para sempre. Com esforço, arrastei a criatura pelos ombros até a cabana. O corpo era surpreendentemente leve, mas o peso simbólico da situação era quase insuportável. Senti como se cada passo exigisse mais do que força física, exigisse uma coragem que eu não sabia mais se possuía. A vegetação não oferecia resistência. Era como se a trilha se moldasse à nossa passagem. A noite permanecia imóvel, sem vento, sem insetos. A floresta parecia suspensa, como um cenário paralisado, em respeito àquele acontecimento. Cada galho, cada folha, parecia ciente de algo maior do que minha compreensão. Dentro da cabana, coloquei a criatura sobre a maca improvisada que usava como cama. Liguei a lâmpada fraca pendurada no teto, e a imagem à minha frente me fez recuar por um instante. Sob aquela luz pálida, o ser adquiria uma aparência quase humana, de um modo perturbador. Havia simetria, forma, algo familiar misturado ao desconhecido, mas a estranheza era maior. Peguei a maleta de primeiros socorros, costurei a abertura como se tratasse de uma ferida comum. O fio aquecia meus dedos ao passar e, mesmo assim, não me queimava. Cada ponto parecia ativar algo além do tecido, mas eu não sabia o que. Durante o procedimento, a criatura permanecia em silêncio. Sua luz diminuía, mas não desaparecia. A respiração era quase imperceptível, um ritmo tênue e constante. Trabalhei no modo automático, guiado mais pela intuição do que pela razão. Meu foco era total. O mundo fora dali deixara de existir. Só havia a cabana, o som sutil do fio sendo puxado e a presença daquele ser que desafiava todas as definições conhecidas. Minhas mãos não tremiam. Pelo contrário, estavam mais firmes do que em qualquer cirurgia que já realizara. Mas minha mente sabia que já havia cruzado uma fronteira invisível. Ao terminar os pontos, afastei-me, ofegante. O ar dentro da cabana estava denso, carregado. Olhei ao redor e percebi que os objetos pareciam ligeiramente fora de lugar, como se algo tivesse sido deslocado sem que eu visse. Sentei no chão, encostado à parede, e por um momento observei apenas. A luz da criatura oscilava levemente, em pulsos suaves, como se dormisse. Minhas pálpebras pesaram. Não havia sono, apenas exaustão mental. Mas antes que pudesse reagir, a realidade cedeu. O tempo se apagou, o chão desapareceu e não havia mais nada. Não me lembro de ter adormecido. Apenas sei que num instante estava ali e no seguinte, não mais. A floresta, a cabana, a dor, tudo sumiu. Ao meu redor, uma planície branca se estendia em todas as direções, sob um céu intensamente violeta. O silêncio ali era diferente. Não vazio, mas pleno,
como se tudo já tivesse sido dito. Eu não sabia onde estava, mas sabia com absoluta certeza que não era mais o mesmo lugar. A presença não se aproximou. Ela simplesmente passou a existir ali, como se sempre estivesse sido parte daquele espaço. Não havia rosto, corpo ou contorno definido, mas a percepção de que algo consciente me observava era inegável. Não senti medo, tampouco paz. Era como estar diante de uma verdade tão absoluta que não permite reações humanas comuns. Então a voz veio, sem som, sem eco. Apenas pensamento claro, transmitido com suavidade avassaladora. Você curará aquele que caiu, e por meio dele verá o que a humanidade se recusa a enxergar. Não houve explicação, nem promessas. Apenas essa sentença, definitiva, inevitável. Despertei com a luz do amanhecer atravessando as frestas da cabana. A criatura ainda estava ali, deitada onde a deixei. Mas algo havia mudado. A ferida havia desaparecido. Não havia cicatriz, nem sinal de que um corte sequer existiu. A pele parecia ainda mais translúcida, e a luminosidade sob a superfície pulsava com regularidade tranquila. Quando abriu os olhos, não havia neles qualquer agressividade. Apenas uma tristeza profunda, silenciosa, que me atravessou como um reconhecimento involuntário. Você me salvou, disse, com a mesma voz interior de antes. Mas salvar é enxergar, e enxergar tem um preço. A pergunta escapou sem planejamento. O que você é? A resposta não demorou. Sou o que sua espécie se tornará quando o céu fechar as portas. Por um momento, não entendi, mas algo na forma como disse aquilo deixava claro que não se tratava de metáfora. Durante toda aquela noite e nas horas que se seguiram, escutei revelações que reconfiguraram tudo o que pensei saber sobre existência, consciência e espiritualidade. Ela falava com simplicidade, como quem narra fatos óbvios. Disse que nem todos os que descem da luz são anjos, que houve uma queda, mas não motivada por rebeldia, e sim por compaixão. Contou que o céu e o inferno, como nós compreendemos, não são locais distantes, mas estados de afastamento da fonte original. Que a fé não é uma doutrina, mas uma frequência. Uma vibração que conecta ou isola, dependendo de como é vivida. Que os humanos, ao intervirem na vida e na morte de formas inconscientes, estão se afastando dessa sintonia essencial, e que quando isso ocorre de forma coletiva, o esquecimento começa. Não um apocalipse com fogo e destruição, mas um processo lento, sutil e irreversível, onde deixamos de reconhecer o que somos em essência. E então, já não há mais retorno. Antes do amanhecer, ela pediu que a acompanhasse de volta ao local da queda. Caminhamos em silêncio. A floresta parecia diferente. Não apenas mais quieta, mas como se estivesse ouvindo. O chão ao redor do pequeno cratera agora pulsava em vermelho, como se algo sob a terra ainda estivesse em movimento. Vozes ecoavam dali, mas não como sons externos. Eram memórias, lembranças, registros emocionais. Sentimentos antigos misturados a frases nunca ditas. Compreendi ali que o lugar havia se tornado um tipo de véu entre dimensões, um ponto de transição onde nem tudo estava fixo em uma única realidade. A criatura explicou que o silêncio final não é morte, é esquecimento, e que havia duas formas de enfrentá-lo: o apagamento absoluto, onde tudo se dissolve sem retorno, ou o retorno à unidade, sustentado por algo que nós ainda chamamos de amor, mas que não compreendemos por completo. E para que o retorno fosse possível, alguém precisava emitir o primeiro som, o som original, o primeiro som consciente desde a separação. Esse alguém, segundo ela, era eu. Não por mérito ou destino, mas por circunstância. Eu havia cruzado um limiar ao tentar salvar sem esperar recompensa. E isso bastava. Naquele momento, não compreendi o que deveria fazer, mas instintivamente inspirei profundamente e emiti um som, um tom único, simples, sustentado, frágil, mas contínuo. Não era uma palavra.
era mais próximo de um suspiro carregado de intenção. O ar pareceu se expandir à minha volta. O chão tremeu levemente. E então, vi. Imagens surgiram à minha frente. Não como visões alucinatórias, mas como memórias que nunca vivi. Vi cidades dissolvendo em luz, oceanos respirando, pessoas se reconhecendo umas nas outras. Tudo retornando à sua origem, sem dor, sem medo, sem destruição. Apenas reconhecimento. Despertei em um hospital dias depois. Disseram que fui encontrado desacordado próximo a uma trilha antiga, por um grupo de voluntários que auxiliava na recuperação ambiental da área queimada. Meus exames estavam normais. Nenhum sinal de ferimento ou trauma. Mas havia algo sobre a mesa que ninguém soube explicar. Um pequeno objeto metálico com uma espiral gravada na superfície. Ao tocá-lo, ouvi claramente, dentro de mim, uma única frase: lembre-se do amor. Não era um lembrete sentimental. Era uma instrução precisa, como se aquilo fosse a chave para não perder o que havia sido revelado. Desde então, minha vida mudou em silêncio. Não compartilhei com ninguém o que aconteceu. Não por medo de julgamento, mas por saber que algumas verdades não podem ser entregues em palavras. Às vezes, escuto batidas. 3 lentas. Uma pausa. 2 mais curtas. Elas não vêm de fora. Vêm de dentro. São como um lembrete de que a porta que se abriu naquela noite jamais se fechou por completo. Não tenho mais todas as certezas, mas sei que céu e inferno não estão acima ou abaixo. Estão aqui, entre nós, moldados por nossas escolhas, nossas frequências e nossa capacidade de lembrar quem realmente somos. Hoje, compreendo que a salvação não é algo a ser alcançado depois da morte, mas uma postura constante diante da vida. Não existe julgamento externo, castigo ou recompensa. Existe apenas o reflexo daquilo que alimentamos dentro de nós. Aquela criatura, seja o que for, não me trouxe fé. Trouxe responsabilidade. Mostrou que o que pensamos ser espiritualidade, muitas vezes, é apenas ruído. E que o silêncio verdadeiro, aquele que escutei na floresta, só pode ser preenchido com amor verdadeiro, consciente, vibrante. Não amor de palavras, mas de presença e de escolha.